E quem é o mediador do pacto da graça? Bom, meus queridos, nós vimos nos últimos episódios, nós falamos sobre o pacto da graça, como ele funcionava no Antigo Testamento e como ele funciona no Novo Testamento. E agora nós vamos ver quem é o mediador do pacto da graça. Quem é o mediador? Quem foi colocado ali para fazer com que aquela dívida fosse paga? É isso que a gente vai ver agora. Vamos para a tela do Logos Bible Software. Quem é o mediador do pacto da graça? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus da mesma substância e igual ao Pai, olha só, isso é muito importante. Pai e Filho, da mesma substância, os três que ao mesmo tempo são um. Como se explica isso? Simples. Você não tem um cubo? O cubo ele tem altura, profundidade e largura. Só que os três, eles não deixam de ser o cubo. Aliás, ele só é a altura do cubo se ele for o cubo. Senão ele é uma altura perdida. Ele sozinho não é nada. Sozinho ele não é altura. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A altura é Deus, profundidade é Deus e a largura é Deus, é o cubo. Então, a altura é o cubo, largura é o cubo e profundidade é o cubo. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é da mesma substância do Pai. Então, ele é igual ao Pai em importância, em hierarquia. Não existe subordinação do Filho ao Pai. Tá bem? No cumprimento do tempo, ele se fez homem. Quando? Quando o Pai achou que era para ser. No momento estabelecido pelo próprio Deus. No momento certo, porque o nosso Deus é perfeito. Tudo que ele faz é certo. Tá bom? E no cumprimento do tempo fez-se homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Então vamos rever agora com as referências bíblicas. Lembra que eu falei para vocês que catecismo só tem valor com base bíblica. Base bíblica é o que mostra na Escritura que aquilo que está escrito tem a ver com a palavra de Deus. Então, quem é o mediador? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo. Onde está isso na Bíblia, pastor? João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vamos ver a próxima. Tem mais. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Daqui é um recadinho para aquele crente chato que faz até a pessoa pegar a birra dele. Que sendo eterno Filho de Deus, da mesma substância é igual ao Pai. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ver a próxima. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Filipenses 2:6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nem precisava ler isso, daqui ia ser mais para frente. Mas no cumprimento do tempo fez-se homem. Olha aqui, Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, na plenitude do tempo é o quê? É o tempo certo, é o tempo estabelecido, é a hora certa. A hora certa é qual? É a hora que o perfeito todo-poderoso escolheu. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas, e também deles descendente o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 13:8.
Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém? Acho que não preciso, né? Então, quem é o mediador do pacto da graça? Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que, sendo Deus, se fez carne para pagar os nossos pecados, tá bom? Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Quer conhecer mais da palavra de Deus, pessoal? Quer saber fazer como os bereanos, que não eram enganados por ninguém, onde pregavam o evangelho para eles, e eles iam conferir na Escritura e conseguiam conferir na Escritura? Eu estou usando o Catecismo Maior de Westminster para quê? Para ensinar as doutrinas cristãs para vocês. Estou apresentando base bíblica para todas as minhas afirmações aqui. Agora, vocês não devem ficar só acreditando no que eu falo. Vocês têm que ter a capacidade de ir na Escritura e tirar a prova de tudo que eu estou dizendo. Eu não estou aconselhando vocês a fazer isso. Eu estou dizendo que vocês devem fazer isso. Se vocês lerem o Catecismo Maior de Westminster, vocês têm que pegar e conferir na Escritura se aquilo lá é bíblico, tá bom? Então esse é um conselho que eu dou para vocês. Mas para vocês fazerem isso, vocês precisam saber manusear a palavra da verdade. Vocês precisam manusear a Bíblia. Vocês precisam dominar todas as ferramentas que o Senhor criou para que nós pudéssemos viver a sua palavra. E o conjunto dessas ferramentas é a teologia que nós temos hoje. Para quem fala que crente não tem que fazer teologia, só um recadinho. Sem a teologia, nem a Bíblia em português nós teríamos hoje. Porque o grego, o hebraico, história bíblica, geografia bíblica, crítica textual, manuscritologia, tudo isso é matéria da teologia, exatamente. Então vem estudar teologia com a gente, você vai aprender o que é a Bíblia, você vai aprender as línguas originais, você vai aprender a extrair o conhecimento bíblico da maneira correta, aplicar na tua vida e transmitir esse conhecimento bíblico como você nunca imaginou. Vem estudar com a gente e nunca mais venha ser enganado por esses falsos mestres e falsos profetas por aqui. Link está aqui na descrição ou nesse QR Code que você está vendo na tela. Vem estudar com a gente que você ainda ganha mais 10% para estudar com a gente no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Vem estudar com o Nascido. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.